Olá, IPCA! Hoje, sábado, dia 2 de junho de 2012, nós estamos juntos lendo a Bíblia há 111 dias e hoje leremos os dois capítulos finais de 2 aos Coríntios, capítulos de número 12 e 13. Aqui Paulo está terminando de construir seus argumentos para combater os falsos apóstolos, aqueles que Paulo ironicamente chama de superapóstolos no original. E Paulo, para combatê-los diante de uma igreja que, em alguns casos, por conta de alguns membros, se deixou seduzir por argumentos mundanos, argumentos carnais, não espirituais, que foram apresentados por esses falsos apóstolos para tentar convencer a igreja de que eles eram melhores do que Paulo, Paulo então vai se gloriar e vai se defender e vai mostrar as suas virtudes. Paulo reconhece que isso não convém. Veja no capítulo 12, verso 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém. Paulo diz no verso 11, tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. As pessoas em Corinto, dando atenção a critérios humanos, estavam valorizando os superapóstolos, os falsos apóstolos, e deixando o apóstolo Paulo, que é o verdadeiro apóstolo, é o pai espiritual daquela igreja, de lado. Então Paulo diz assim, já que vocês me constrangem a isso, vocês me forçam a me tornar insensato, isso não convém, mas eu preciso contar a vocês, de fato, por que vocês devem dar crédito a mim e seguir-me como o pai espiritual de vocês, o apóstolo de vocês, a autoridade na igreja. Paulo então já havia falado a respeito dos seus muitos sofrimentos no capítulo 11, já havia falado a respeito da necessidade de discernir as coisas com a mente de Cristo no capítulo 10. E agora no capítulo 12 ele conta que teve uma revelação de Deus, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Pense aqui no primeiro céu como o céu que nós vemos, onde as aves voam, o segundo céu onde as estrelas estão e o terceiro céu a habitação de Deus. Então Paulo diz que ele foi até lá e teve revelações maravilhosas que não é lícito revelar ao homem. Então, isso é uma grande coisa a favor de Paulo, mas ele ainda vai dizer que isso aconteceu há 14 anos, verso 2 do capítulo 12. E até então Paulo nunca tinha comentado nada disso. Isso mostra que Paulo estava muito mais preocupado em pregar o evangelho do que em ficar se exaltando, do que em ficar contando às pessoas alguma coisa que pudesse colocar o próprio Paulo em evidência. Mas Paulo queria, acima de tudo, que Cristo fosse evidenciado. E então, ele termina aqui uma grande sessão onde ele se gloria. Ele fala dos naufrágios, dos açoites, das fustigações com varas. No capítulo 11, fala da visão no capítulo 12, na sua parte inicial, mas poderia estar se exaltando demais. Então ele diz que tem um espinho na carne, que Deus colocou esse espinho na sua carne para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que recebeu. Muita gente tenta adivinhar o que foi esse espinho na carne. Se era um problema de visão, se era algum inimigo, algum perseguidor, várias outras hipóteses foram levantadas. Tem gente que até brinca que foi a sogra, não temos nenhuma pista a respeito disso não. Mas o apóstolo Paulo diz assim, Deus colocou isso em mim para que eu não me ensoberbecesse. E eu já pedi a Deus que retirasse isso de mim, mas Deus falou, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando Paulo fosse fraco, quando Paulo reconhecesse que ele nada era, mas que Deus era tudo, que Deus o chamou com a mensagem de um tesouro, mas chamou Paulo como um vaso de barro, como ele já havia falado antes, então as coisas estavam na perspectiva correta. Então ao mesmo tempo em que esses capítulos exaltam Paulo, Paulo termina com um contraponto necessário, de que ele é um homem com um espinho na carne. Isso seria um grande argumento de Paulo para acreditar o Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho, e aparentemente esses superapóstolos não tinham defeito e estavam se gloriando em coisas que Paulo vai dizer, não, eu me glorio muito mais na minha fraqueza. Verso 10 na parte final diz assim, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Esses daí estão dizendo que são fortes o tempo inteiro. Eu sou fraco, Deus me fez fraco, Deus me pôs um espinho na carne para que ele seja forte. Paulo termina no capítulo 12 dizendo assim, vocês me constrangeram, eu tinha que ser elogiado por vocês, só que eu estou tendo que me elogiar por conta de que vocês deram crédito aos superapóstolos.
mas as minhas credenciais como apóstolo foram apresentadas entre vocês, com sinais, prodígios, poderes, né? Mas tem muita gente que se concentra bastante em dizer Paulo é provadamente um apóstolo porque fez milagres, porque fez prodígios. Isso é um dos elementos, sem dúvida, mas há tantos outros. Paulo diz que sofria pelas igrejas, no capítulo 11. Paulo disse que os coríntios eram a sua carta de recomendação, no capítulo 3. Paulo disse que tinha uma resistência sacrificial ao sofrimento. Paulo está mostrando com muitos outros elementos aqui o que é ser um verdadeiro apóstolo. É não buscar o seu bem, mas é buscar o bem da igreja. É não buscar a sua glória, mas é buscar a glória de Cristo. Então Paulo fala que deseja visitar aqueles irmãos, que vai até lá atrás deles e não atrás do dinheiro deles. E com isso Paulo deve estar aqui atacando os superapóstolos que cobravam para ensinar, enquanto ele ensinava de graça e era acusado por isso, como nós vimos ontem. E então ele apela para o juízo de todo mundo e disse no capítulo 13 agora que ele vai investigar e vai disciplinar a igreja se isso for de fato necessário. Ele pede aos coríntios que se examinem, ele pede àqueles irmãos que de fato reflitam a respeito da vida que estão vivendo, para que quando Paulo estiver entre eles, a verdade seja esclarecida e o bem da igreja seja promovido. Então, ele termina com a bênção. Esse texto de capítulo 13, verso 13, é aquele que os pastores, em geral, citam quando oram pela igreja no final do culto, a bênção apostólica. Não é? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Com isso, meus irmãos, nós temos um grande panorama geral aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Semana que vem, nós vamos começar a ler a carta que Paulo escreve logo em seguida, a carta aos Romanos. E não sem antes, lemos novamente um trechinho do livro de Atos para resgatarmos esse conceito, esse contexto, melhor dizendo. Que Deus nos abençoe, e aqui terminamos mais uma carta pela misericórdia do Senhor. Vamos em frente, que temos muito ainda para aprender. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque hoje terminamos mais uma carta, te agradecemos pelas lições que dela aprendemos, pelo exemplo maravilhoso que o apóstolo Paulo nos deixa, e pedimos que o Senhor seja presente em nossa vida, a nos amparar no meio dos sofrimentos, das tribulações, mantendo-nos incansáveis na tua obra, como Paulo foi, fazendo-nos entender que há sacrifícios envolvidos no trabalho cristão, mas que jamais desanimemos, procurando sempre o bem do teu povo, a glória do teu nome, como Paulo assim o fez. Ajuda-nos em nossas fraquezas, fazendo-nos entender que o teu poder está sempre em nós a nos sustentar e dirigir. Despede-nos, Senhor, agora, debaixo da tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.